Bom, vamos continuar o nosso conteúdo sobre a sociologia de Emile Durkheim. Hoje, com a parte 3, volume material e volume moral. Para a gente entender essas definições do Durkheim, a gente precisa retornar ao nosso ponto de chegada da aula passada. A gente terminou com essa relação. Vamos relembrar. Para o Durkheim, a diferenciação entre os sujeitos é o que vai gerar um trabalho cada vez mais dividido, um trabalho social que vai se complexificando. Esse trabalho cada vez mais dividido em mais funções, em mais pessoas, gera uma solidariedade orgânica. Lembrando, a solidariedade orgânica acontece nas sociedades mais desenvolvidas, onde há um alto grau de diferenciação entre as pessoas. E aí, cada pessoa cumpre sua função, fazendo todo o corpo social funcionar. A consolidação dessa solidariedade orgânica é o que vai gerar para o Durkheim um consenso, sendo que o consenso, quanto mais desenvolvido e mais consolidado ele é, melhor é a vida social, mais harmônica. Mas a questão que a gente precisa desvendar agora é de onde vem essa diferenciação, a origem de toda essa relação. Antes da gente ir para o conceito desenvolvido pelo Durkheim, a gente precisa retomar um pouquinho a definição de volume. Então eu peguei as definições na física e na geometria. Na física está assim: volume é a grandeza física que indica a quantidade de matéria presente em um corpo, a massa, a quantidade de líquido ou de qualquer coisa. Na geometria, aparece como medida em unidades cúbicas do espaço ocupado por um sólido, tamanho. A gente pode ver esse cubo azul ao nosso lado, onde as dimensões indicadas ali vão nos proporcionar o cálculo do seu volume. Agora indo para Durkheim. Volume para ele é diferenciado em dois tipos. O volume material, que nada mais é do que a quantidade de pessoas em uma determinada área territorial, e o volume moral, que é a intensidade de comunicação, de trocas, de relações entre as pessoas desta área territorial definida. Vamos tentar detalhar um pouquinho cada um deles. Bom, a gente já sabe o que é o volume material, né? Então vamos imaginar que uma determinada sociedade a gente tem ali um pequeno grupo. E esse grupo, conforme o tempo vai passando, vai aumentando a sua quantidade de indivíduos que o compõem. E cada vez mais. E conforme a gente vai tendo um aumento de pessoas numa determinada área, para o Durkheim é necessário que essas pessoas encontrem funções diferentes. O volume moral, que é a intensidade de comunicação, aí já fazendo uma relação com o volume material, a gente pode imaginar da seguinte forma: numa sociedade tribal, com um pequeno número de pessoas, vai ter uma pequena diferenciação e as pessoas vão produzir alguns itens básicos para sua sobrevivência e vão trocar entre elas. Com a Revolução Industrial, há uma maior quantidade de pessoas que vai passar a se concentrar nessas indústrias e nas cidades que vão surgir em volta dessas indústrias. Ou seja, aumentou o volume material. Nesse sentido, também aumenta o volume moral, porque na fábrica as pessoas vão ter diferentes funções e vários tipos de comunicação e relações entre hierarquias diferentes, entre pessoas de origens diferentes, etc. Quando surgem as cidades em torno da fábrica, vai ter que ter comércio, vai ter que ter escola, vai ter que ter farmácia, vai ter que ter mercado e bairros operários, por exemplo. Então vão surgir diferentes funções. As relações sociais vão se complexificando, até a gente ter uma grande cidade, uma metrópole, onde tem uma infinidade de relações sociais, de profissão, de pessoas em camadas sociais diferentes. Então vai ter uma sociedade muito mais complexa. Aumenta o número de pessoas e aumenta o número de funções, de relações e por aí vai. Então, para o Durkheim, quanto maior o volume material, maior o volume moral e mais as pessoas têm que se diferenciar.
A gente já vai ver, numa forma mais resumida, como isso se apresenta. Então, só para a gente discutir essa imagem, a gente vê pessoas nitidamente de profissões diferentes. E conforme é maior em quantidade e em complexidade o espaço que a gente analisa, mais funções de pessoas a gente vai ter nesse grupo. Então, resumindo, na nossa página 42 vai ter uma citação muito interessante. Então vai falar, por exemplo, que a densidade material é o número dos indivíduos em relação a uma superfície dada do solo. Beleza, já analisamos isso. E a densidade moral é a intensidade das comunicações e trocas entre essas pessoas. Até aí, tranquilo, já entendemos. Agora, qual que é a importância disso para o Durkheim, Bom, a diferenciação social é uma solução pacífica na luta pela vida. Então, o Durkheim vai analisar que, conforme vai aumentando a quantidade de pessoas, para poder sobreviver, ao invés delas competirem, ao invés delas superarem umas às outras para ter aqueles alimentos, aquelas condições que a sociedade cria, elas vão encontrando funções diferentes para contribuir com esse grupo social. Então, o Durkheim, até por isso, vai dar o nome de solidariedade. Ao invés de se matarem, as pessoas vão encontrar funções diferentes para contribuir. Então, a diferenciação social permite a um número maior de indivíduos sobreviver, diferenciando-se. Então, o Durkheim vai entender que, para que haja consenso, é necessário que haja, sobretudo, diferenciação social. Agora, para a gente confirmar, fixar bem tudo isso, bora estudar um pouquinho fazendo alguns exercícios.